Você já conhece o Sigmund há algum tempo, você entende, né? Eu falei lá no começo, naquela apresentação, sobre a política de você ir para a prática o quanto antes, e isso às vezes mesmo numa fase anterior a que você tem contato com o conteúdo. E por isso que eu acho que a maneira como as pessoas aprendem programação na faculdade, se for exclusivamente pela faculdade, cara, é bem complicado, porque você começa a ver coisas que, assim, tão profundas, tão do core, né, da linguagem, mas você não tem o resultado. Por isso que é muito comum quando você vê pessoas saindo de um curso assim, não, aprendi orientação a objeto, aprendi teste unitário, aprendi, cara, beleza, quais projetos você consegue fazer agora a partir do zero e quais problemas você já resolveu na sua vida e na sua empresa. E as pessoas, elas gaguejam, mesmo fazendo cursos avançados, porque o curso não ensinou elas a resolverem problemas. O Python você não está aprendendo porque você quer gastar seu tempo ou porque você quer passar menos tempo com a família. Não, é um tempo que você está usando para se dedicar, para adquirir uma habilidade. Essa habilidade ela vai te permitir fazer mais coisa em menos tempo, ela vai te tornar eficiente, vai te qualificar, você tende a ganhar mais salário, você vai ganhar mais tempo com a família, mais tempo com o filho, porque você aprende a resolver problemas usando o Python. E um problema que eu já trago para você, e aqui embaixo nessa aula, se você pegar, deixa eu colocar aqui, ó. Se você pegar, acho que não foi na tela, vamos colocar. Pronto. Você tem aqui, embaixo da aula você tem sempre esses links, né? Esses links de apoio. Esse notebook, exatamente esse notebook que você está vendo na tela, que eu vou trabalhar, é só você clicar aqui. Quando você clicar aqui, ele vai abrir numa outra aba. Ou você clica com o botão direito, abrir em nova aba. Por quê? Não precisa se preocupar que você alterar, não vai alterar o meu, eu vou mexer, vai alterar, não. Quando você abre aqui por padrão, você cria uma cópia dentro do seu próprio Google Colab. Então é só você clicar, obviamente você pode fazer uma cópia certinho, deixar tudo bonitinho na sua pasta, para organizar, para usar como resumo, você tem essa liberdade total, não se preocupe com isso, mas só para você saber. E o material complementar que eu estou usando, é esse material aqui, ó, controle da empresa XLSX. Você baixa esse arquivo, você acessa esse notebook e eu coloquei dois links que eu sempre falo que eles não estão aqui opcional. Cara, nada é opcional na minha visão, porque eu coloquei porque é importante, eu não coloquei para tirar seu tempo. E é todo material que com certeza, principalmente esse, vamos lá, esse daqui é obrigatório. Não ficou bem claro. Não, é obrigatório, faça de conta que é uma aula, porque é uma aula, é uma continuação da aula, é um material, a diferença é que ele está público, mas é uma introdução ao Pandas, que é a biblioteca que a gente vai ver, e também tem aqui um tutorial para quem quiser aprofundar. Mas esse daqui eu com certeza eu quero que você veja antes de ir para a próxima aula. Entendeu onde que a gente consegue pegar o material? Beleza, maravilha, vamos prosseguir. Focando na prática, a gente vai pegar uma situação que é muito comum, se você for pensar do seu dia a dia de trabalho, que é manipular planilhas. E eu coloco aquela situação que você todo dia tem que atualizar uma planilha, a cotação do dólar, multiplicar, somar coluna, gerar um gráficozinho, e são tarefas repetitivas. A partir de agora você começa a ter uma visão que o Python ele é imediato e tudo que você está vendo nesse curso você deve aplicar imediatamente. Uma extensão seria, assistiu na aula, no dia seguinte você procura uma planilha parecida no seu trabalho ou inventa uma planilha sua mesma, no caso desse projeto. Mas sempre estender, nunca ficar restrito a esse campo da teoria, porque cara, tu não está querendo aprender, você está querendo resolver um problema. Então vá para os seus problemas também. Pandas é uma biblioteca. Lembra que eu falei que o Python ele é muito conhecido pelas suas bibliotecas? Bibliotecas são coisas que as pessoas já fizeram pra gente, a gente não tem que reinventar a roda. A gente não tem que reinventar porque alguém fez alguma coisa para facilitar. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise dos tweets de determinadas contas ou analisar uma hashtag, eu trabalho com mídia social ou monitoramento de crise, foi uma coisa que eu fiz, monitorar manifestações em redes sociais durante a crise dos caminhoneiros, quando eu estava no centro de inteligência, lá em Brasília, na Força Aérea. Então, assim, a gente usou uma biblioteca Python para conseguir coletar informações de redes sociais para saber onde está faltando combustível. A gente tinha que pousar, né, com o avião e a gente tinha que estar monitorando essa tendência, porque era o apoio que a gente ia dar. O que acontece? Você está falando, então, que Pandas é uma biblioteca e é uma biblioteca que te permite analisar dados. Então, Pandas é o nome da biblioteca. Dessa maneira, eu posso fazer import pandas. Quando eu faço isso,
Só uma dica, naquele notebook DSNP 3.0 que eu disponibilizei na última aula, tem um monte de conjuntos de atalhos, né? E um deles é, se eu estou nessa tela, eu digito Ctrl M ou Command M no Mac e depois a tecla B, eu gero uma célula abaixo. Se eu coloco Ctrl M ou Command M e A, ele cria uma célula acima. Para eu executar essa célula, ou eu clico no Play, ou com a célula selecionada, eu dou um Shift Enter. Dessas duas maneiras. Quando eu importo um pacote que já está cheio de coisa, que ele veio para facilitar a minha vida, os pacotes estão aí para facilitar a vida, eu começo a conseguir acessar as funções. A gente vai ver direitinho o que é isso, mas ó, você imagina que eu tenho aqui ó, meu pandas. Se eu colocar um ponto aqui, ele vai começar daqui a pouco a aparecer um monte de coisa. Read, olha que legal, Read Excel. Então eu consigo ler arquivos de Excel a partir dele. Ó. Ler um arquivo de Excel dentro de uma estrutura Pandas Data Frame. Aceita XLS, XLSX, ODF do formato open source, né? ODS, ODT, um monte de coisa. Então, quando eu falo biblioteca é isso. O Pandas ele é focado em análise de dados. E por ele ser focado em análise de dados, é o pacote mais usado em Data Science. Só que tem uma padronização. Vamos lá, uma coisa chamada... Eu nem vou falar, mas é um atalho, vamos falar. Import pandas SPD. Por quê? Cara, pode ser pandas? Pode, mas é meio que uma convenção e teoricamente é para você digitar menos, né? Mas é muito mais uma convenção também. Todo mundo você vai ver falando assim, ó, pd.read CSV, read Excel. E você pode perceber também aqui que o Colab, eu começo a digitar ele meio que autocompleta para mim. Ele autocompleta e aparece um guiazinho que se eu tenho uma dúvida, eu vou varrer o olho, vou buscar mais informações em cima dessa documentação. Mas vamos começar agora. Eu quero trazer uma planilha de Excel de exemplo que você baixou e que é exatamente essa planilha aqui. Uma situação interessante, simulando uma planilha que eu tenho um estoque, que eu lido com dados de venda, né, baseado em data, que eu tenho uma planilha de quantos funcionários, assim, desempenho, que seria desempenho de funcionários. Então, e parece alguma coisa com o seu trabalho? Todo trabalho, não importa o tamanho da empresa, não importa se é pública, se é privado, público-privada, ela vai ter um Excel na vida. As pessoas são muito boas em desenvolverem sistemas de Excel. E muitas vezes isso quebra, né? Porque são códigos, são uma planilha atrelada a outra, mas Excel é uma realidade. O seu negócio tem com toda certeza, se não tem no seu negócio, por algum motivo você está desempregado, você tem planilhas pessoais. Como que eu começo a usar inteligência no sentido de tudo que é repetitivo ou tudo que me daria muito mais trabalho no Excel, como que eu venho para cá? Como que a gente começa a fazer a nossa primeira coisa em Python? Eu baixei o arquivo, certo? Se você clicar nessa pastinha aqui do lado, vai abrir uma aba de Files, Arquivos. Eu vou pegar esse meu arquivo, que eu também baixei aqui, Controle de Empresa XLS. Eu arrasto e dou OK. Detalhe, se eu desligar o computador, se eu voltar no outro dia, isso vai ter reiniciado. Uma maneira de eu tornar permanente, a gente vai ver, vai ter exercício para isso lá na frente, é usar o meu Google Drive. Mas, beleza, vamos lá. Arrastei aqui para cima. Clico com o botão direito, copiar atalho, copy path, dessa maneira. Agora eu vou ler a minha planilha de Excel. Como que eu vou ler a planilha de Excel? Você já deve ter entendido que é o PD read underline Excel. Dessa maneira, abro aspas. Eu abro aspas, é importante você abrir e fechar aspas, e no meio a gente coloca o nosso texto, que a gente copiou daqui, que é o atalho. Tudo que for texto a gente vai ver, tem aulas sobre variáveis, mas você, por enquanto, nessa fase, a metodologia sigmoide, você primeiro faz, pratica e depois a gente vai atrás da teoria. E aqui, ó, eu tenho alguns parâmetros. Um deles, você vai aprender a ler a documentação. Sheet name. Qual que é a string usado para o nome das planilhas, né? Eu posso colocar não. Para non, eu vou pegar todas as abinhas. Quando eu falo planilhas, são todas essas abas. Se eu quiser importar todas as abas, basicamente, eu vou passar um non aqui na frente. Beleza? Eu executo dessa maneira e você pode ver que aconteceu alguma coisa interessante. Ó. Olha aí que legal. Eu reconheço a minha planilha. Eu posso não saber Python, eu posso ainda não entender direito do que se trata isso, mas eu consigo ver que isso daqui é a minha planilha. Beleza, só que eu vou fazer uma coisa que chama atribuir essa planilha que eu carreguei dentro do meu pandas, numa estrutura que a gente vai conhecer daqui a pouquinho.
Como que eu faço para salvar essa planilha? Tipo, ela só imprimiu na tela. Se eu quiser salvar, eu vou dar um nome qualquer. Planilha vai ser igual a isso. Quando eu executo novamente a célula, opa, ele não imprimiu nada, mas se eu digitar aqui, ó, planilha, e dar um Shift Enter, você vai ver que agora ela está armazenada. Agora eu posso começar a trabalhar. Então essa é a maneira. Lembrando, esse Jupyter Notebook tá para você. Você vai usar ele como referência, como rascunho, como resumo, enfim, qualquer coisa do tipo. E eu consigo ver minha planilha. Vamos lá. Eu sei que meu arquivo original, eu tenho uma parte de funcionários, vendas, estoque. E o que eu quero nesse exato momento é acessar essa aba estoque. Vamos lá, eu quero levantar algumas informações de itens, e eu quero ver, ou eu quero somar, e eu quero carregar a planilha estoque. Como que eu faço isso? Para você carregar essas abas, para você carregar essas planilhas, você vem aqui, ó, planilha, dessa maneira, e eu abro e fecho chaves, chaves, né? Isso, não, chaves não, desculpa, colchetes, é a confusão, é parênteses, colchetes e chaves, é nessa sequência. Mas eu abri, então, meu colchete e, entre aspas, eu vou digitar estoque, dessa maneira. Olha que interessante, agora ficou uma coisa realmente legal. Eu estou visualizando os dados dessa aba estoque, mais ou menos como se fosse aquela visualização do Excel. E por isso é um dos motivos do Pandas ele ser tão bom, cara, para você analisar, porque ele te permite uma visão tabular da coisa. Os dados eles são apresentados de maneira tabular. E o tabular significa tabulação, realmente. Ó, eu tenho colunas e linhas. Ah, que interessante. Se eu quisesse ver agora a aba vendas, como que eu faria? Da mesma maneira, planilhas, eu venho aqui, é vendas. O maiúsculo e o minúsculo fazem diferença, não esqueça disso. Eu dou um Shift Enter, eu acessei a minha outra. Vamos supor que ainda, só um detalhe, a gente vai fazer muitas contas, né? A gente vai aprender, mas já adiantando. Planilhas vendas. Se eu quisesse acessar essa coluna quantidade, por exemplo, eu abro e fecho colchete de novo, eu digito, ó, quantidade, da exata maneira, e olha só como que no começo pode parecer esquisito para você ainda, se você nunca programou na sua vida, mas não tem problema, é a prática. Se eu quisesse somar, por exemplo, em vendas quantidade, você no Excel, ou no caso aqui no Numbers, né, do Mac, é a mesma coisa, como que você faria? Ah, eu seleciono todos aqui, eu venho até aqui embaixo, não é? Ele vai me dar uma soma, mas eu coloco igual soma ou igual sum, se você tem em inglês. Eu seleciono tudão. Eu fecho e dou um Enter. Pô, beleza, 139. O que a gente está fazendo, se você parar para pensar aqui, é a mesma coisa que eu estou fazendo no Pandas. Eu abri minha planilha, ou seja, eu carreguei. Eu selecionei a aba vendas, selecionei. Eu selecionei a coluna quantidade, eu selecionei. Eu somei. Como que eu somo aqui? Um ponto sum de somar e ele somou pra gente. Só que quando isso daqui fica na veia, e você vai perceber, é muito mais rápido você plotar gráficos, inclusive, diretamente. Gráfico aqui é um inferno, cara, vai ser no Excel. Mas o gráfico e soma, olha só, com uma linha, pum, eu já tenho essa informação. Daí você pensa, o poder vai vir quando você começa a automatizar a coisa. Porque se isso é uma tarefa repetitiva, que toda vez você atualiza uma linha, soma, muda o preço do dólar, soma, envia. Cara, tu já deixa um script pronto que ele faz isso para você e você só roda toda vez que você vai acessar. Beleza, vamos supor que você não tem por algum motivo acesso, mas esse arquivo ele está carregado na sua planilha ou você só está aqui e não quer sair do ambiente do Google Colab, mas você esqueceu quais são os nomes das abas. Como que eu consigo saber qual é o nome daquelas minhas abinhas aqui, dessas minhas planilhas, das minhas sheets? Eu venho na minha variável planilha, eu digito .keys, keys de chaves. Dou um Shift Enter, olha o que ele me mostra. Ele me mostra as chaves. Então, se eu quiser acessar a partir disso, eu também consigo. Mas isso daqui é só uma dica para você saber como que você descobre o nome das colunas que você tem. E eu coloquei ali em cima, já adiantando, né, só para você ver de novo como que eu acessaria uma aba, sem mistério. A gente acabou de fazer isso daqui. Deixa eu digitar. Para ficar certinho, resumo para você. É assim que eu acesso uma aba, é assim que eu somo os valores.
E se eu quisesse outras coisas, por exemplo, média, às vezes, putz, como que calcula média no Excel? Não lembro. E você vai procurar aquela função, dá erro. Calcular média, se eu quiser calcular média, por exemplo, de vendas, eu não vou pegar quantidade, vamos pegar outra coluna. Quantidade, vamos ver. Aqui é estoque, vamos dar uma olhadinha em vendas. Para ver vendas. Planilha. Vendas, fecha, pum, tá aqui. Vamos ver, total de vendas. Eu vou copiar o nome dessa coluna aqui e eu vou fazer uma média. Como que eu calculo a minha média? Então, planilha, vendas, total de vendas, eu vou somar, eu vou calcular a média, na verdade. Média é min. Em inglês é a média, então esse é o valor da minha média que eu tenho. Vendas, total de vendas, ponto sum, ponto min, então ponto sum soma, ponto min ele me traz a minha média, e como que eu calculo o desvio padrão? O desvio padrão também não tem mistério, ó. Vamos pegar aqui, até você pode copiar essa linha, porque a gente só vai trocar o final. Como que eu calculo? STD, Standard Deviation, então Shift Enter. Aqui eu tenho qual que é o meu desvio padrão. Você vê que é um desvio padrão muito grande, né? Então as vendas minhas elas variam muito, bastante para um lado para o outro. O que eu te falei, de você começar a entender que o Python vai mudar a sua vida, principalmente quando você tem que plotar gráfico. O Python ele é muito bom para você plotar gráfico, porque o gráfico eu sei que você lida com Excel e é muito complicado, você cria e dá trabalho. Olha aqui, o que eu posso fazer? Vamos lá, eu tenho essa minha planilha chamada planilha. E dentro dela você entendeu que eu tenho 3 colunas, né? 3 abinhas, 3 sheets. Vamos supor que eu queira extrair planilha, vendas. Eu quero criar uma variável que seja especificamente para vendas. Então eu vou colocar vendas, vai ser igual a essa daqui. Se eu for visualizar, vendas, agora já aparece direto, porque é a própria planilha para mim que vai estar aparecendo. E eu vou selecionar a coluna como? Cara, a mesma coisa que a gente está fazendo, sem mistério. Vendas, aqui, vamos lá, total de vendas. Total E, quando dá esse erro, ó, que erro? Erro de chave, porque não existe essa chave. Eu digitei errado, a gente vem aqui, coloca um D a mais que ficou faltando, total de vendas. Olha que legal, ele selecionou aquela coluna. Cara, vamos imaginar que eu precise plotar algum tipo de gráfico, e esse gráfico que eu quero plotar é um gráfico de linhas. Eu vou colocar vendas.plot dessa maneira, e eu vou informar quem que eu quero no meu eixo X, quem que eu quero no meu eixo Y. Quem que eu quero no meu eixo X? Eu vou querer a data da venda. E no meu eixo Y, eu vou querer o total de vendas. Então vamos lá. O plot no meu eixo X, eu quero data da venda, e no meu eixo Y eu vou querer o total de vendas. Dessa maneira, ele plotou um gráfico. Ainda que esse gráfico não foi só para dar como exemplo para você, você vê como que eu criei um gráfico de linhas com uma única linha. Agora eu te desafio a parar, vai lá no seu Excel, pega esse arquivo. Você vai pegar, você para, realmente para. Pega e cria um gráfico de linhas considerando data de venda no eixo X e total de vendas no eixo Y. E depois você repete esse passo. O que demorou mais para você? O que foi mais fácil? Sem brincadeira. Não importa quanto você plote gráfico. Gráfico sempre dá problema, a gente demora muito. E aqui, com uma linha, eu consigo criar um gráfico de linhas. Um outro gráfico bem interessante, isso daqui, cara, só para você ter noção, a gente vai aprofundar em cada um desses tópicos. Isso é só para você quebrar o gelo, você ter o seu primeiro contato, aquele contato, poxa, agora eu botei o pé na água, tô entrando na piscina, né? Não, pula de uma vez, aqui não tem pezinho, dedinho na água gelada, não. Pulamos de uma vez. E faz muito mais sentido quando a gente voltar. E eu quero te mostrar aqui um outro gráfico, que é o gráfico de histogramas, quando eu coloco vendas.ist, e eu informo que eu quero o total de vendas. O gráfico de histograma, ele é um gráfico de frequência, né? Pode ser absoluta, também pode ser valores em termos absolutos, em termos relativos. E se você tiver interesse, eu coloquei links aqui para você descobrir o que é histograma em si.
A gente vai falar nisso quando a gente começar a analisar dados. Mas olha como que eu criei um gráfico que eu posso analisar a frequência de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito simples. O que tem aqui agora? Eu coloquei apenas para conhecimento, porque eu sei que agora começa a entrar entraria em alguma coisa um pouquinho mais avançada no termo de função lambda. Eu não quero que você saiba agora, mas é para você que já sabe alguma coisa de Python. E para você que também não sabe, para você repetir, mas aqui é só para conhecimento. O que você tem que entender é daqui para cima, e agora eu estou mostrando uma outra facilidade de como a gente usa o Python. Olha, o Python possibilita manipular dados organizados cronologicamente também. O que acontece? Eu vou colocar esse exemplo. Plotar um histograma para analisar a distribuição de vendas por dia da semana. Vamos lá, vamos analisar essa situação aqui. Você tem uma coluna que você tem a data que uma determinada venda aconteceu e eu quero saber qual dia da semana que eu vendo mais. Eu tenho que fazer, às vezes, alocar funcionário. Como que eu consigo? E eu convido você de novo, vai para o Excel, faz uma análise. Qual dia da semana tem mais vendas? Você saberia me falar de cabeça? De cabeça, cara, vai demorar aqui, você vai procurar no Google. Como que eu faço isso no Python? O Python, para você analisar eventos temporais, ele é muito fácil. Primeira coisa que eu vou pegar é a coluna data da venda. Então, data da venda, dessa maneira. E se eu só selecionar ela, você vê aqui ó, que eu tenho um formato datetime, que isso me permite acessar algumas coisinhas. E o que são essas coisinhas? Como que eu converto isso daqui em dia da semana usando o Python? Eu tenho uma maneira de aplicar uma função a toda essa coluna, a cada elemento dessa coluna, usando uma função lambda. Ou eu posso, se você já entende Python, eu posso declarar essa função também. Mas um lambda x, que basicamente, o que eu estou querendo falar? Olha, pega cada elemento x e você vai acessar o weekday dele e vai me passar para cá. E depois você vai... vamos só ver como que ficaria isso. Olha só que interessante, cara. Antes de eu fazer essa aplicação aqui, Ctrl V, opa, deixa eu copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ó, tava a data. Quando eu coloquei x.weekday, weekday, o que a gente tem weekday? Eu vou passar uma coluna aqui, peraí, date, time, Python, weekday, para você ter uma referência, às vezes até para poder extrapolar um pouquinho. Digitou date, time, Python, weekday. Você tem alguns tipos básicos de manipulação e o que cada coisa significa. Se eu digitar aqui, ó, weekday, você vai ver ó, que segunda-feira é 0 e domingo é 6. Você tem como criar os labels para isso, mas você entenda. Segunda é 0, domingo é 6. Então, quando eu faço isso, quando eu aplico essa função lambda aqui, weekday, ele me retorna, por exemplo, que o dia 2 de janeiro de 2020 está em formato datetime, está em padrão internacional. Ó, dia 30, ficou na dúvida? Ó, dia 30 do 1, não tem mês 30, não, é dia 30 do 1 de 2020. Mas eu sei ó, que o dia 2 do 1 é um número 3. Se o 0 é segunda, 0 segunda, 1 é terça, 2 é quarta, 3 é quinta. E assim eu consigo identificar. E eu consigo, logo na sequência, então, que eu fiz essa modificação, criar um histograma onde eu vou criar 7 barrinhas, uma para cada dia da semana, faltou um N ali, bins. Shift Enter. Olha que interessante, eu consigo ver minhas vendas de acordo com o dia da semana. Isso me permite ter uma visualização diferente. E era isso que eu tinha para passar nesse seu primeiro contato, de fato, antes de qualquer coisa teórica. O que eu quero que você faça? É uma aula que teve muito conceito. É uma aula que se você pular ela, eu quero terminar o curso antes. Cara, você só está fazendo o curso para fazer um diploma que você vai armazenar esse PDF no seu computador e não vai reverter em nada. Não, eu quero que você faça esse curso para ganhar mais, que você possa aplicar para uma vaga na área de tecnologia, para que você comece uma carreira de cientista de dados. E eu não estou ligando nem um pouquinho para diploma. A gente confecciona quando o aluno pede, com a quantidade de horas, carga horária, faculdade. Eu sei que isso importa, mas não deve importar para você o certificado. O que deve importar para você é resolver um problema. E a sua tarefa agora é pegar esse notebook, você vai vir em File,
Save a copy in Drive. Ele vai abrir uma outra janela. Ele vai salvar essa cópia aqui, ó. Abriu. O que você vai fazer nesse exato momento? Você vai deletando os códigos que eu fiz. Deleta. Daí você deleta todos. Deletou? Edit. Clear all outputs. Deletou tudo, tirou todos os outputs. Você vai fazer uma olhando os meus dados e digitando na sua. Você não vai copiar de jeito nenhum meu. Ah, vou dar um copiar e um colar ali. Não, não. Você vai digitar ela por ela. Daí você vai dar um tempo. Passou um dia, passou 48 horas. Cara, você vai abrir esse mesmo arquivo, tira tudo e tenta fazer essa análise por você mesmo. Isso é baseado em ciclos de aprendizado. Tem todo um estudo por trás. E é assim que você vai fazer para aprender. Mas, bem-vindo agora ao mundo do Python. É um mundo que vai... Esse é o ponto de inflexão. Vai ser o primeiro projeto. Você vai fazer tudo isso. E depois também você vai pegar um arquivo da sua empresa. Então, posso contar contigo nessas tarefas? Vamos continuar nosso curso, então.